E aí, pessoal, será que estão perseguindo o Vasco devido a ele estar numa crescente muito boa e o pessoal estão querendo parar o Vasco, principalmente a arbitragem? Vamos ver o que a mídia paulista falou sobre isso agora. Então, ficou interessado, quer saber mais do desfecho dessa história? Assista esse vídeo até o final. Pois é, um jogo bem movimentado, né? Disputado em Brasília. O Vasco, de fato, teve um 2-2 que foi bastante amargo, né? No final, por todas as circunstâncias, até a reclamação muito grande em relação à arbitragem. Há pontos ali positivos que você pode tirar, principalmente por conta do Payet, uma boa atuação, um belo gol, né? Enfim, uma boa atuação mesmo do francês, mas ficou muito marcado pela arbitragem mesmo, aquela expulsão muito precoce do Jair, depois o pênalti no final do Medel, muita reclamação do Vasco, uma nota oficial afirmando que não quer que o árbitro, pegar até o nome direitinho, Tarcísio Pinheiro Caetano, não apite mais partidas do clube. O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, volta para o Rio de Janeiro, já que a delegação fica por lá treinando e depois o Vasco joga nesse meio de semana em Uberlândia. Ele volta ao Rio de Janeiro para uma reunião na FERJ por conta da arbitragem dessa partida, então ficou muito marcado mesmo por conta da atuação do árbitro. O Vasco empatou em 2-2, ficou em terceiro lugar, 8 pontos na tabela. O Ramon Dias mostrou um time ali que talvez se aproxime do ideal que ele pense para essa temporada, com o que ele tem em mãos nesse momento. Mas como eu disse, o fininho Payet é que tem chamado a atenção nesse início de temporada. Como eu falei também, um belo corte para dentro, bateu, a bola respingou na trave aos 53 minutos, quase o gol da vitória. Aí o Ramon Dias foi indagado sobre o Payet e ele falou um pouquinho sobre esse início de ano do francês. Payet se está adaptando muy bien a Vasco, le gusta Vasco, le gusta cómo entrena, cómo trabaja, cómo adaptándose bien a Río de Janeiro. Está siendo protagonista, que es lo que queremos. Realmente todo el grupo está muy bien, a él lo están acompañando, en el partido pasado no jugó y entró en el segundo tiempo y jugó muy bien. Estamos bien, estamos contentos. Una lástima que no ganáramos para toda la gente que vino hoy, pero vieron que Vasco va a ser protagonista. Cuando llegó Payet, por ahí mucho tiempo que no jugaba y necesitaba adaptarse al fútbol brasilero como necesitábamos nosotros también. Está mucho más integrado, es un gran profesional y le está dando jerarquía al equipo. El equipo lo está acompañando y la verdad está mucho mejor, no solo él, sino también todos. Pero él, por supuesto, hace la diferencia porque es un jugador de categoría. E números então do Payet neste campeonato carioca. A gente ouviu aí o Ramon Dias falando, olha só, ele fez 2 jogos já, um golaço, vou corrigir ali, Breiler. Ah, bom. Não é um gol, um golaço. O gol. Uma assistência, então 2 participações em gols, finalizações certas 4. Foi o autor da vitória ali no gol no amistoso, ou da vitória, né? No amistoso contra o Deportivo Maldonado. Ele teve tempo para se preparar e esse início de temporada realmente é animador pro torcedor, Breiler. Perdeu 8 quilos, tá fino, tá com explosão física. No lance do primeiro gol do Vasco, ele dá uma arrancada que no ano passado ele não conseguia, porque a condição física dele não permitia. E até pela situação que chegou, não conseguiu fazer pré-temporada, o calendário diferente do futebol brasileiro, a situação desesperadora do Vasco no campeonato. Isso tudo não favoreceu o Payet. Então ele não foi o protagonista que se esperava. Mas agora, olha aí, essa é a arrancada. Passando, ganhando no corpo do adversário. 4 fechando nele ali. Sim. 4 marcadores. O Verratti até, ele fica confuso na jogada, acha que o passe é para ele, mas o Payet já mirou o Piton, um entendimento muito bom pelo lado esquerdo. Então o Payet começa muito bem, é uma ótima notícia para o Vasco, a forma física dele. Agora o Vasco precisa gerar repertório além do Payet. O jogo ainda passa muito por ele e é normal. Jogador nessa fase, começa bem, com a qualidade técnica que ele tem, e até o espírito de liderança, é natural que os jogadores o procurem. Mas o Vasco ainda carece de alternativas no ataque. O Verratti ontem não estava bem, acaba perdendo esse gol, mas precisa de uma reposição. O Ryan ainda é muito jovem
para segurar essa bronca sozinho. Nas pontas, o Vasco ainda carece de jogadores. Então, por tudo isso, mostra, um começo bom do Vasco, do time do Ramon Dias, sobretudo do Payet, mas mostra ainda carências no elenco que precisam ser sanadas, até para que o Payet tenha com quem dialogar, tenha com quem dividir essa responsabilidade na frente. Mas uma coisa que chama atenção no Payet, Bruno, é que caras com a qualidade do Payet, a gente já cansou de criticar vários por serem aquele craque blasé, o cara que confia muito na habilidade, sim. Que confia demais no talento. Acomodado, não é o caso. O Payet é o oposto disso. O Payet é o craque que tem fogo no coração, craque que se incomoda com o resultado, que não desiste até o final. Então, por tudo isso, essa entrega do Payet é importante também nessa adaptação dele, na melhora da condição física, e mostra que não é só um craque, não é só um grande jogador. É um cara inconformado que, pela atitude dele no jogo de ontem, voltando no finalzinho do segundo tempo, dando pique na defesa para recompor, porque ele chamando jogou a responsa o tempo toda com um jogador a menos. Se desgastou muito. Então, por tudo isso, mostra a dedicação e a entrega do Payet a esse projeto no Vasco. Eu não ouvi isso assim do Payet, né? Mas a sensação, olhando o Pedro, né, que está ali mais de perto ainda, a gente fica com a impressão que ele assim quer devolver, porque a torcida do Vasco entregou tanto a ele, sem ele ter feito nada, né, Mari? Parece que ele está assim, querendo retribuir tudo que ele viveu no ano passado, mesmo sem, até então, ter relação nenhuma com o vascaíno. E ele viveu o pior, né? Viveu o pior. Ele já experimentou o pior. Então, eu acho que isso deve ter trazido ali uma energia a mais para justamente poder não só se provar, mas dar ao clube o que ele entende ali no dia a dia, né? O que o Ramon traz pra gente, que ele já entendeu o que é a história do Vasco, que é jogar no Vasco, que é estar ali. Então, toda essa dedicação, e o Ramon ontem entende muito bem o jogo, né? Ele tem um jogador expulso, ele espera um pouquinho para ver como que vai se comportar a equipe, aí ele tira o David, coloca o Zé Gabriel, justamente até para preservar o jogo do Payet, né? Porque senão você poderia ali cansar, você não teria o máximo dele. Então o Ramon fez uma leitura ali certinha, tem a lesão do Paulinho, né? Que perde o Paulinho ainda assim. Então aos poucos o Vasco vai mostrando um entendimento, mas o ponto inicial é o Payet. Não é normal a gente ver, por outro lado, o Verratti perdendo, assim, né, gols, né, como aconteceu ontem também, né, Breiler? Não é normal a gente ver o Léo Jardim cometendo a falha que cometeu no primeiro gol, mas é começo de temporada. E são dois jogadores... O Medel deu aquela vacilada também no pênalti, né? O Medel de vez em quando passa do ponto, mas no caso de Léo Jardim e Verratti, é ponto fora da curva e os dois têm muito crédito. Começo de temporada, é natural, mas no caso do Verratti, é essencial que o Vasco busque mais uma opção, não para ser titular, mas para disputar essa posição, para elevar esse nível de concorrência e até com características diferentes. Mas não dá para dizer que o Vasco ontem empatou por causa dos gols perdidos, sobretudo por causa do Verratti. Não vejo dessa forma e a arbitragem ontem é uma nota à parte. Né? É literalmente uma nota à parte, né? Porque foi tema assim na entrevista ontem ali do Ramon Dias e depois a nota que o Pedro citava e que o Vasco também emitiu contra a arbitragem. Vamos ver o que o técnico do Vasco falou. Me parece extraño que la federación manden este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento, porque es difícil en situaciones que no resuelven. Y principalmente también que en esta situación no está el VAR. Al no estar el VAR, pasa lo que pasó con Jair, que fue una jugada, fue fuerte ahí, pero no para el tipo de expulsión. Recién comenzaba y el espectáculo cambió completamente. A pesar que Vasco tuvo muchas situaciones, para mi punto de vista hicimos un muy buen partido, el equipo va creciendo. El grupo se está integrando mucho mejor, pero vamos a seguir trabajando. Pero ojalá que en los próximos partidos los árbitros que vengan tengan mucha más categoría. Oiê, olha aí as polêmicas de Vasco e Bangu. Logo no começo do jogo nós temos a expulsão do Jair. Pelas imagens que nós temos e pelas orientações que a arbitragem recebe dentro da regra, eu vejo um lance para cartão amarelo. Porque o Jair ele chega para disputar a bola com uma força, com uma intensidade, com uma velocidade média, que dentro das orientações
caracterizam cartão amarelo. Ele vai com a perna direita disputar a bola, ele atinge a bola. E aí o corpo dele acaba atingindo a perna direita do adversário. Quando o adversário cai, a gente observa que ele cai pondo a mão na perna direita. A gente não vê o corpo do Jair prensar essa perna do adversário, mas tem um contato com força média. Por isso, para mim, é cartão amarelo. Como não temos o VAR, fica difícil o árbitro rever a jogada e aí corrigir o que aparentemente, pelas imagens que nós temos, foi um erro em campo. Depois disso, nós temos a expulsão do jogador do Bangu, do Luiz Felipe, que para mim é ok pelo segundo amarelo. Ele vai matar um contra-ataque com uma falta tática, cartão amarelo bem aplicado. Nós temos o pênalti no final do jogo, onde o Medel vai nas costas do adversário, o adversário está de costas para o gol, ele vai dominar essa bola na entrada da área e tem a carga nas costas. Para mim o pênalti é claro, o árbitro bem posicionado acaba marcando corretamente. Acerta na expulsão do Luiz Felipe, acerta no pênalti, mas erra na expulsão do Jair, que para mim era cartão amarelo, algumas polêmicas aí sim, e a falta do VAR complicou um pouquinho o jogo. Nata explicou e aí bem todos os lances. Eu ontem critiquei a maneira como a SAF do Vasco emitiu a nota. E hoje eu vou aplaudir o que o Ramon Dias falou. Porque eu critiquei ontem. Por mais que existam motivos de reclamação, como a Renata deixou bem claro e concordo com alguns pontos, eu não gostei do seguinte sentido, personificar no Tarcísio, só no árbitro. Porque reclamar, emitir nota contra o árbitro, contra uma pessoa, a gente está cansado de ver isso acontecer aqui no futebol brasileiro. E isso a gente já viu que não resolve problema nenhum. O que a SAF do Vasco, profissional, deveria ter feito foi levantar os pontos que o Ramon Dias questionou. Primeiro, por que não tem uma arbitragem da mesma categoria ou competência como o Ramon falou? E a questão que é principal, por que não tem VAR em jogos do Campeonato Carioca? Ou pior, só tem VAR nos clássicos. Por que tem um jogo e no outro não tem? Se vai tem para um time e para outro não tem. Esse sim seria um ponto de mudança, Breiler. Não, você tem razão, mas a indignação do Vasco é compreensível. É compreensível. Pelo que foi a arbitragem ontem, o Tarcísio Pinheiro... Mas não adianta tirar só o Tarcísio e continuar não existindo VAR. É um problema estrutural, mas a gente sabe, o Campeonato Carioca, o nível de arbitragem é muito baixo há muito tempo. Lembra daquela época, 2015, que o Fred dizia, Campeonato Carioca tem que acabar. E desde ali a gente observa um escândalo de arbitragem atrás do outro no Campeonato Carioca. O Ramon está experimentando isso agora, né? Porque ele não chega para estadual. Exato. Então, a gente já tem um nível bastante questionável da arbitragem brasileira, mas a Carioca está um degrau abaixo. Mas mesmo para o nível risível de arbitragem do Campeonato Carioca, a atuação do Tarcísio Pinheiro Caetano ontem foi assustadora, assombrosa, porque ele começa com esse lance do Jair, dá o cartão vermelho, um lance que era no máximo para amarelo, um rigor desproporcional, mas se ele mantivesse o critério, seria aceitável. No fim do primeiro tempo... Foi o que a Renata levantou. Exato. Né? O Canela, o atacante do Bangu, dá uma entrada no Eric Marcos com a sola pisando no jogador e ele não dá o vermelho, ele não mantém esse critério. No fim do segundo tempo, o Zé Gabriel também toma uma entrada na canela, saiu até com a canela machucada, e o árbitro também fez vista grossa. Então, a completa falta de critério no jogo de ontem mostra o que o Ramon Dias disse, o despreparo total da arbitragem e como isso levanta suspeitas também sobre o próprio campeonato. Então, a FERJ tende lutar por uma valorização pela melhora do nível de arbitragem do Campeonato Carioca. Isso é um problema crônico que se arrasta ano após ano e a federação acha que está tudo bem. Então isso leva os clubes a irem por esse caminho, porque já se tentou de tudo no Rio também e a arbitragem não melhora. A gente observa isso. E o Tarcísio mesmo no Campeonato Carioca do ano passado foi o árbitro que expulsou 3 do Botafogo no clássico contra o Flamengo e com mudança de súmula, critérios também bizarros. Então esse é o ponto. Precisa melhorar o nível da arbitragem e a Federação Carioca, a FERJ, não contribui em nada. E o Vasco vai seguir pressionando, Pedro.
Certamente, como eu disse, o CEO do clube, o Lúcio Barbosa, vem para o Rio de Janeiro para uma reunião com a FERJ para tentar pressionar, até porque tem o jogo contra o Nova Iguaçu em Uberlândia nesse meio de semana e já tem Flamengo e Vasco nesse fim de semana, volta ao Maracanã. E tem o primeiro clássico aí, então o Flamengo e Vasco é sempre muito quente, tem muita cobrança de torcida também, cobrança de torcedores, as redes sociais muito quentes. Então a diretoria já começa a se movimentar muito nesse sentido, né? Porque o jogo contra o Bangu já passou, então é aquela movimentação que a gente já conhece bastante. E além disso, Bruno, só para complementar, o Vasco encaminhando aí a situação do Sforza, que é o volante do Nils, que está no pré-olímpico com a Argentina, então pode ser mais um desafogo ali técnico, quem sabe, no meio de campo. Eu vou até repetir para deixar bem claro, Mari. Eu acho que o Vasco tem motivos para reclamar. Claro. Mas a reclamação, para ela ser produtiva, não basta só você afastar o Tarcísio. Acho que existem pontos mais graves nessa questão do regulamento do Campeonato Carioca e da condição da arbitragem carioca que o Vasco, ainda mais agora como SAF, poderia questionar e questionando contribuiria para essa discussão. E onde os clubes estavam no momento em que foi decidido que não teria VAR nas partidas? Então, eu acho que assim, já é muito difícil você adaptar uma situação. Então, o VAR chega e tem toda uma readaptação da arbitragem dos jogadores, reuniões, entendimento, e aí ensina, não pode isso. E ainda assim a gente passou por mudanças, né? Desde que o VAR chega por aqui. Você não ter VAR em campeonato estadual e não é em todos os jogos, você também condiciona muito o comportamento do atleta, pro bem e pro mal. Porque ou ele realmente pode ficar mais cauteloso, porque qualquer entrada pode realmente ser motivo de expulsão, ou não. Ou ele pode jogar sem o VAR para se favorecer, entradas duras, enfim. Isso vai muito do árbitro. E você expõe também o trabalho do árbitro. Porque é isso, ou ele sustenta um rigor do início ao fim, porque ele não vai ter ajuda, não vai ter auxílio, ou acontece o que aconteceu ontem. Pedro, obrigado. Boa semana aí, boa sequência para você. Valeu, Bruno. Lembrando que nos clássicos tem VAR. Então, Flamengo e Vasco no domingo vai ter VAR. Perfeito. Exato. O que é, né, eu acho um erro. No jogo, da mesma competição, da mesma fase da competição, depois a partir das semifinais também, né? Isso. Mas assim, como é que na primeira fase você tem jogos com VAR, né, alguns jogos com VAR e outros não? Imagina se fosse o Bangu o prejudicado ontem. O Bangu conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Carioca por causa disso. É um erro desse tipo, sem VAR, que pode decretar o rebaixamento de um clube. Então, ou a não classificação desse clube para a semifinal? Exato, é a desvalorização e o campeonato que começa com uma bizarrice tende a apresentar várias bizarrices durante a competição, porque não há um critério, não há uma uniformização de padrões, nem mesmo do VAR. Bom, domingo então, às 7h, jogo do Vasco contra o Flamengo. Pois é, pessoal, tá aí. O Vasco foi prejudicado sim. A gente vê aí a analista de arbitragem falando. O Vasco foi muito prejudicado. A primeira expulsão do Jair não foi merecida, não mereceu a expulsão. Mereceu o cartão amarelo? Sim, mereceu, mas uma expulsão não. A gente vê que a carga não foi para a expulsão. O juiz se equivocou e logo no início ele perdeu o rumo da partida, ele perdeu ali a partida que poderia estar nas mãos deles ali. Saiu uma partida muito boa, uma partida interessante para ambos os times e ele fez isso logo no início, com menos de 5 minutos ele já expulsou um jogador do Vasco, que na minha opinião também não foi para cartão vermelho, foi para um cartão amarelo. Ele fez falta sim, mas não da forma brutal como ele imagina que foi, né? Então foi um árbitro que apitou na imaginação. Acredito eu que no meu ponto de vista, os árbitros hoje estão muito acomodados por conta do VAR, mas pegou um jogo que não tem o VAR. Então falta aquela análise técnica, né, que ele mesmo poderia desenvolver e praticar em campo, mas devido aos árbitros hoje estar acomodado com lances como esse, num lance desse ele só marcaria a falta e ia analisar o VAR para ver se era vermelho ou amarelo. Certamente ele ia dar um amarelo. Mas infelizmente os árbitros hoje estão muito acomodados. E na minha opinião, o árbitro é muito fraco para jogos que tem um time grande envolvido, né? Então ele não sei se ele quis aparecer, se ele quis ser protagonista ou se ele é fraco mesmo em arbitragem, né? Se ele
o iniciante em arbitragem, porque eu acredito que nem iniciante ele seja, porque nem o iniciante fazia tanta besteira como ele fez no jogo como ontem, né? Ele cometeu um erro no início e depois tentou compensar erros, distribuindo cartões amarelos, e no final o critério foi embora. Teve jogador que já tinha amarelo, que fez falta, que duríssimo, que merecia outro amarelo, ele não deu. Teve jogador que deu entradas mais perigosas do que o do Jair, ele também não deu nada. Então, é uma arbitragem muito fraca. O Vasco já pediu aí para que esse indivíduo não apite mais jogos do Vasco. Parece que vai ser atendido. E esse árbitro pode ser até suspenso aí, pode levar uma punição. E não por conta, não estou querendo que ele leve a punição por conta do Vasco, mas sim para ele não prejudicar mais nenhum outro clube. Nenhum outro clube merece ser prejudicado por uma pessoa dessa, por um árbitro desse, um profissional fraquíssimo desse. Lógico, querendo ou não, ele é profissional, ele está apitando ali, ele é profissional, mas é um profissional fraco, um profissional ruim, né? Então, infelizmente, a gente tem que estar falando sobre isso. Um cara que prejudicou, né, um jogo, não estou dizendo que ele prejudicou o Vasco, mas prejudicou o jogo, tendo aí equivocadamente aí algumas ações, atitudes desnecessárias, né? Então, tomara que ele não apite mais jogos do Carioca, né? Vá para o Carioca B, e também que lá ele também não prejudique ninguém, né? Isso é o mais importante, ele não prejudicar ninguém, porque ninguém merece ser prejudicado por um profissional tão fraco como esse. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre esse árbitro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e comente aqui embaixo.